Olá, começando mais uma aula. Nós estamos na nossa quarta aula. Ontem, dia 15/9, não teve aula, por alguns motivos aí que a gente não conseguiu postar o vídeo ontem, mas hoje vai sair a aula de ontem, que no caso é a aula 4, e também vai sair a aula 5, que seria a aula de hoje, né? A aula 5 vai sair normal, essa aula que eu estou dando é a aula 4, que seria de ontem, mas a gente vai compensar agora nesse vídeo a aula que não teve ontem, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio e ordem visual. Equilíbrio, esquema compositivo. É, a gente vai ver essa questão da simetria e assimetria das imagens, tá? A gente vai ver que a imagem tem um peso visual que a gente vai conhecer agora, vai estudar um pouco a fundo sobre como dar esse equilíbrio aí nas nossas composições. A primeira lei, a mais básica, é a que determina se a gente vai desenhar uma composição simétrica ou assimétrica. O equilíbrio global do todo do motivo é a primeira coisa que a gente deve levar em conta. Uma composição muito simétrica, por exemplo, pode parecer muito estática, muito, como a gente pode dizer, até monótona, né? É o que é a forma simétrica que dá mais equilíbrio à imagem, mas não tem aquela emoção, né, de a gente montar um equilíbrio aí por meio de formas assimétricas. As formas assimétricas são mais complexas para a gente chegar a esse equilíbrio, mas elas proporcionam mais interesse visual, na verdade, né? Então, por exemplo, a gente pode falar um pouco sobre esses exemplos que estão aí na tela. Esse exemplo A, B, C e D. O desenho com maior equilíbrio é, sem dúvida, o simétrico. Esse aqui é um exemplo de desenho simétrico. Simetria é como se fosse espelhado do esquerdo para o direito. São exatamente iguais, as alturas são iguais, os tamanhos são iguais, ok? Então, esse é um desenho simétrico, isto é, que tem massas compensadas, o que repete as mesmas formas tanto à esquerda quanto à direita do papel, tá? Então, eles como se fossem espelhados mesmo, são a mesma figura, compensadas em tamanhos iguais, alturas iguais. Em contrapartida, se o que quisermos for criar desequilíbrio, devemos descompensar distribuições das massas tonais. Precisamos ver o papel como uma gangorra que nos indica que a parte direita da imagem tem muito mais peso que a esquerda e tende a descompensar o desenho, que é no caso B. É, você, essa é uma questão de percepção. Você perceber, por exemplo, você olha aqui, você tem a ideia de que esse lado do desenho está mais pesado em relação a esse, né? Fica desproporcional. Então, você vê que os tamanhos são diferentes, né? Aqui tem o lado direito, parece muito mais pesado. Essa é a forma de dizer, mas isso é uma questão de percepção. Você perceber que o desenho fica como se tivesse um peso real mesmo, sabe? Você sente que como se o papel tombasse mais para o lado direito do que para o esquerdo, onde está a imagem pequena. Agora, no entanto, esse problema de descompensação tem fácil solução compositiva, que consiste em situar o quadrado pequeno em posição mais elevada em relação ao grande. O efeito visual faz o resto. Você vê que aqui não parece mais esse quadrado continua pequeno e esse grande. Mas com essa composição aqui,
não parece tão pesado, por exemplo, o equilíbrio quanto esse daqui, né? Esse daqui parece que o desenho tende a puxar para esse lado. Esse daqui não, ele já traz um equilíbrio, uma estabilidade até, vamos dizer assim, né? Nessa questão de peso dentro dessa composição visual aqui. As formas quadrangulares costumam pesar mais do que as arredondadas. Por isso, a gente deve situar o círculo em posição um tanto mais elevada se pretendemos o equilíbrio visual. Então, assim, como o quadrado ele é mais pesado que um círculo, se a gente colocar um do lado do outro, a tendência é o quadrado parecer mais pesado. Então, ele solucionou aqui, elevando um pouco o círculo para dar um equilíbrio aí à imagem, certo? Isso é um pouco complicado, porque desenho, na verdade, é tudo percepção. Se você não tiver esse olhar em relação à imagem, ao desenho, sinceramente não adianta aprender todas essas técnicas que a gente está conversando aqui durante o curso, porque você tem que ter essa percepção visual, ok? Então, tá. Na natureza, geralmente o motivo real já sugere a composição ao desenhista, ao pintor, enfim, ao artista. Numa paisagem, basta a gente modificar o enquadramento, né, o ângulo. Só o ângulo, o enquadramento já oferece composições interessantes, né? Já oferece uma distração à vista aí. Já Então, por exemplo, no motivo real, uma paisagem, basta a gente modificar o enquadramento, já que existem muitas composições e várias delas podem ser interessantes. Na seleção do enquadramento, a gente deve ter em conta que os elementos centralizados reforçam o equilíbrio da composição, enquanto os situados nas laterais podem desequilibrá-lo. Aqui tem esse exemplo. Você vê que geralmente, por exemplo, aqui tá vazio e aqui tá cheio de, como é que se diz assim, motivos para chamar a atenção, né? Mas você tem que analisar por que essa imagem, mesmo ela sendo aqui tendo menos características do que aqui, ela ainda continua com essa sensação de equilíbrio, né? Nela existe alguma coisa que a gente consegue equilibrar a imagem, certo? Seja por tamanho da montanha, será? Então já fica aí uma forma aí de a gente analisar se a gente já conhece um pouquinho aí sobre essa questão do peso visual, ok? Então, essa daqui é um outro exemplo. Aqui fala um pouquinho, as composições simétricas parecem equilibradas, estáticas e mais monótonas. Aqui não sei se dá para perceber. Aqui é o telhadinho, aqui é a sacada, aqui é a porta, aqui é uma janela também. Aqui um exemplo de simetria. Tá vendo como as imagens elas se repetem? Como se você, sabe que vocês já desenharam dobrando assim a folha, desenhando só um lado do desenho quando você abre tá os dois? É tipo isso. Esse é um exemplo perfeito de simetria, ok? Aqui é uma composição na diagonal, é uma das mais frequentes no mundo da arte, pois proporciona assimetria e estabilidade. Esse é um exemplo de desenho assimétrico que ainda, mesmo sendo assimétrico, ainda tem uma maneira que agrada aos olhos, né? Não é um objeto que você olhando dá aquela sensação que tem alguma coisa de errado. Então, esse é um desenho assimétrico, mas que
dá essa sensação de compensação aí de pesos, né? Ela dá esse equilíbrio mesmo sendo assimétrico. Então, a composição também implica combinar as formas dentro da área do quadro. Ficou demonstrado que a maioria das pessoas prefere composições baseadas em esquemas geométricos por causa de sua configuração simples e concreta. A gente falou isso, não foi na aula de geometria dos corpos, sobre como fazer isso, essa estruturação por meio das formas geométricas. E a gente vê aqui que um desenho baseado em formas geométricas, ele fica muito mais agradável aos olhos, na verdade. Quando três formas simples, tais como um triângulo, um losango e um círculo, aparecem separadas ou sobrepostas numa composição, o espectador pode identificar cada forma e fruir a sua interação. Por isso, sugiro que no momento de a gente escolher o motivo e determinar o enquadramento, a gente sempre tente partir de um esquema que corresponda a uma forma geométrica precisa, que foi o que a gente aprendeu nessas últimas aulas, né? Naquela aula de... Acho que foi na última aula que a gente deu, né? Sobre a geometria dos corpos. Então, ficou demonstrado que as formas assim, né? Partindo de formas geométricas, são mais agradáveis para a maioria das pessoas que preferem as formas naturais e as formas abstratas de conteúdo indeterminado. Dessa maneira, o desenhista pode ter certeza que o seu desenho apresentará um conjunto visual satisfatório. Beleza? Agora a gente vai ver como a gente pode verificar o equilíbrio das massas. Então, existem vários sistemas de análise para a gente saber se o desenho que a gente está fazendo está em bom caminho, né? O mais simples consiste em girar os bolsos de cabeça para baixo e verificar se está equilibrado. Ou então, olhar refletido no espelho, que vai acusar mesmo se a sua composição tem alguns erros. Com uma simples análise, a gente vai poder verificar o equilíbrio das massas e certificar-nos de que uma composição é agradável à vista e não apresenta desproporções e erros. A gente vai seguir aqui tem 3 imagens e a gente vai ver essas 2 maneiras que a gente tem de avaliar se nosso desenho está numa composição agradável ou não. Por isso, o melhor é girar o desenho em 180 graus. Ou seja, o que está em cima fica embaixo e vice-versa. Tá. Esse aqui é a imagem normal e essa aqui é a imagem virada em 180 graus, né, de cabeça para baixo. Só isso já criará certo distanciamento da obra. Quando o objeto ou a figura resistem bem sem parecer que vão cair, é porque estão bem colocados. Uma representação dá a impressão de que está caindo, ou se levou em conta o equilíbrio. Também a gente pode realizar essa operação de análise observando o desenho refletido no espelho, que é esse caso aqui, ó. Tá vendo? É como se ele tivesse... Aqui é o desenho real e aqui é o desenho refletido. Na imagem refletida, a gente pode identificar os erros com mais facilidade do que no desenho real. Então, quando você tiver dúvida que seu desenho tem uma boa composição, um peso aí ideal, você faz isso. Ou reflete a imagem no espelho, ou gira ela 180 graus. Se ela, por acaso, pesar mais um lado, direito ou esquerdo, aí você já sabe que tem alguma coisa que você tem que consertar nesse equilíbrio, né? Uma primeira impressão de estranheza já é indício de que a gente traçou alguma coisa errada. A forma parece inverossímil, né? Quer dizer, diferente. No entanto, isso nem sempre é evidente, tá?
convém muito deixar o desenho ou a pintura repousar, porque depois de certo tempo, o distanciamento permite distinguir melhor as falhas da proporção e equilíbrio. Essa questão de deixar o desenho ou a pintura repousar, quer dizer assim, você fez lá os esboços iniciais, igual nesse caso aqui que a gente está vendo, né? Vou voltar aqui nesse. Beleza, você começou a fazer. O que você pode fazer? Fazer esses dois esquemas que a gente fez, né? Girar em 180 graus, refletir do espelho. E mesmo assim, se você não conseguir reconhecer e você tiver esse tempo, né? Você pode deixar lá, vou guardar esse desenho, depois eu acabo. Você deixa lá por um dia, lá, no outro já descansado, você vai lá olhar pro desenho como se fosse a primeira vez. E aí você vai ter a primeira impressão. E aí a gente vai ver se tem algum erro mesmo ou não. Que quando a gente quando a gente está habituado, né, com a imagem que a gente está vendo, a gente tende a não igual no português, né? Às vezes a gente vai escrever um texto e nem percebe alguns erros. Então, o mesmo acontece com o desenho. É preciso trabalhar com uma distância cautelosa, tanto do modelo como do suporte. Porque se a gente trabalhar perto demais, a gente pode ter erros de proporção, equilíbrio e também perspectiva. Perto demais a gente não consegue perceber esses elementos. Então, essa questão de equilíbrio, acho que deu pra gente entender um pouquinho essa questão do equilíbrio da imagem, né? Na última aula a gente viu sobre desenhar os objetos também como se eles fossem transparentes, né? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem. Eu desenhei ontem. Comecei a desenhar ontem, né? Vou deixar hoje lá no meu Instagram a imagem pronta, mas para vocês verem um pouquinho como partir, tanto como partir de formas geométricas, eu usei formas bem simples para mostrar para vocês. E a gente pode até ver mais na aula que vai sair daqui a pouco, às 8 horas. Para vocês verem como é se desenhar como se os objetos fossem transparentes, ok? Vamos seguir aqui o vídeo. Eu acelerei um pouquinho para a gente não demorar tanto nessa aula. Aqui eu peguei os mesmos lápis que a gente já está acostumado. O lápis HB para fazer esboço, o 6B para dar mais um acabamento, até sombreamento, porque o 6B já é bem macio. E eu sempre, em todos os desenhos que eu vou fazer, eu uso o 8B, porque ele é bem escuro, então eu gosto de trabalhar com ele, né, principalmente para fazer as áreas de sombra aí. E também a gente vai usar os fuminhos, a borracha, aqueles materiaizinhos básicos, né, a lixa, pra gente trabalhar aí, são os complementares. E aí eu peguei aí o HB e você lembra da aula aí, que a gente calcula aí as proporções do desenho. Aqui a gente vai demarcar, por meio de uma linha na vertical, a altura desse objeto. O objeto é esse aqui, são 3 limões. Eu demarquei mais ou menos a altura do último de trás ao primeiro da frente. Eu poderia marcar uma linha horizontal, certo? Em cada um dos limões para a gente entender o tamanho, mas eu fiz aqui mais ou menos a olho, igual como eu fiz o último desenho. Mas quando você não sabe muito bem a proporção, o ideal é você fazer tanto o risco vertical quanto horizontal, tá? Para identificar realmente o tamanho dos objetos e não se perder no tamanho. E tá vendo aqui, eu vou fazer o segundo limão. Eu não vou fazer só a parte do limão que tá aparecendo, só metade. Eu vou fazer, né, uma forma oval completa. Seria um círculo, né? Mas como esse limão é oval, eu já vou fazer na forma oval para ficar mais fácil para a gente entender aí. Então, olha, como eu deixei sobreposto um círculo no outro. Então, isso ajuda muito a gente perceber as formas e até o tamanho em relação um ao outro. E aí, assim, você identifica primeiro as formas de maneira transparente, posso dizer assim, né?
E com essa identificação das formas, aí você vai poder fazer... Eu tô fazendo aqui as folhinhas, mas não tem problema, depois eu acabo. E aí, você identificando essas formas geométricas iniciais, fica muito mais fácil de você conseguir desenhar depois, porque aí você só segue mais ou menos a forma geométrica. Claro que a gente não segue 100%, porque a gente já vai dentro dessa forma geométrica, a gente vai já desenhando, fazendo o desenho, tá vendo? Olha essa parte aí, foi bem por fora, né? Então, esse círculo inicial me ajudou a perceber o tamanho, né, que eu preciso fazer do limão. Aqui eu tô fazendo o cabinho da fruta. Da fruta não, né? Do limão. Ou o limão é uma fruta. Não sei. Acho que é. E aí a gente vai fazendo. Se eu não me engano, eu ainda tô usando lápis HB, tá? Eu não troquei de lápis. Eu tô só acentuando mais as linhas. Vocês percebem que só com o lápis a gente consegue dar essa diferenciação, né? Das primeiras linhas que eu faço bem fraquinho, eu não aperto o lápis. E depois a gente ainda consegue fazer aí o segundo traço, né, que a gente vai definir as formas, com o mesmo lápis, porém acentuando mais. Aqui eu estou apagando as linhas iniciais que a gente usou para ajudar aí nessa percepção do nosso desenho. Tá? A gente vai acompanhando um pouquinho, só para vocês verem aí como é muito fácil desenhar. Depois de todas essas nossas aulas, e bora acompanhando aí. E aí a gente vai dando o sombreamento do desenho. Vou pular um pouco aqui para não demorar tanto, tá? Ó, já fui dando lá o sombreamentozinho do limão, certo? Eu uso bastante o esfuminho, vocês sabem. Ah, deixa eu voltar aqui para vocês verem essa parte. Ó, eu vou passando o esfuminho de leve em todo o desenho, porque eu não deixo o desenho branco com o fundo do papel branco, né? Eu passo o esfuminho em todo o desenho pra gente, ó. Cadê o momento exato que eu faço isso? Vou deixar aqui pra vocês verem. O lápis, quando a gente usa o lápis, por exemplo, o 8B, né? Aí, ó. Tá vendo? Eu mancho todo o desenho pra não ficar branco. Branco é só as partes de luz, dependendo do desenho, né? Claro. Se vocês quiserem fazer esse desenho, também é bem fácil de fazer, por isso que eu trouxe eles para vocês. Eu posso também trazer um desenho, desenhando alguma coisa de vidro, um copo, uma garrafa, alguma coisa para vocês verem que não é complicado desenhar, não é complicado. É tudo percepção visual mesmo. Então aqui a gente está fazendo limãozinho. Aqui, teoricamente, a gente já está acabando o nosso assunto sobre essas regrinhas de composição. Claro que eu dei o mais básico possível, o mais simples possível para a gente entender. Amanhã sai a última aula do primeiro módulo, do segundo módulo, aliás. Amanhã sai a última aula do segundo módulo, que é a aula 6. Hoje vai sair essa 4 e a 5 às 8 horas. E amanhã sai a 6. Sexta-feira tem aula ao vivo. Eu vou falar um pouquinho sobre o módulo que vai se iniciar,
porque vai ser um módulo diferente do que esse que a gente está vendo agora, né? Que a gente vai falar um pouco sobre giz pastel e o carvão. Então, talvez amanhã eu já traga alguma coisa sobre o próximo módulo, mas eu vou ver, né, na na nossa, no nosso planejamento de aula, né, se ainda tem algum assunto que a gente precisa falar. Claro que ainda tem assunto que a gente precisa falar, né, mas estou falando sobre esse segundo módulo, na verdade. Então, amanhã a gente vai ver. Eu vejo o que eu trago para vocês ainda. Então, gente, eu trago o desenho para vocês, eu desenhando para vocês, porque fica muito mais fácil a gente perceber o como é descomplicado, né? O quanto não é um bicho de sete cabeças aí desenhar. Então, é tudo questão de percepção mesmo. Você vê que aqui a gente saiu de uma forma bem básica, né? Uma forma oval, e começou a fazer os detalhes. Então, é basicamente isso. A gente sempre saindo de formas geométricas, a gente tem muito mais controle sobre o traço, que aí a gente só segue a forma. Ela já dá aí os primeiros pontos básicos para a gente fazer o nosso desenho. Eu vou pular aqui pra gente só vendo o final do desenho, tá lá no meu Instagram, ok? Aqui eu tô usando a borracha. Não precisa apagar tanto essas linhas porque de fora, porque o fundo do desenho vai ser preto. Então eu uso a borracha para fazer essas áreas mais iluminadas que eu escureci, então eu vou apagando aí para fazer as áreas de luz. E é quase isso de mãozinho, tá? A gente se vê na próxima aula, amanhã, a aula 6, ok? E vejam lá o resultado desse desenho lá no meu Instagram. Aguardo vocês por lá, hein?